Fala pessoal, qual é? Leonan aqui para mais um vídeo e hoje aqui em Fundamentos de C++ eu vim falar um pouquinho sobre loops, finalmente loops, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de loops que a gente tem para usar em C++, né? E alguns truquezinhos para você usar eles de forma melhor, tá bom? Então sem demora vamos abrir um projetinho aqui. Ah, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aí, por favor. Só descer aqui um pouquinho no vídeo e apertar no botãozinho de se inscrever. Já deixa seu like também se você está gostando do vídeo, valeu? Bom, vamos aqui para o projeto, tá? Nosso projetinho template. Vou abrir aqui no terminal, certo? Code ponto. E vamos lá. Bom, aqui era o que a gente estava falando no último vídeo, né? Vamos agora pro looping, tá bom? O primeiro looping, certo? E é o que eu vou destacar no vídeo de hoje, tá? É o for, tá? O for é um loop que, imagino, para quem já tem algum conhecimento de programação, já conhece mais ou menos como ele funciona. E eu vou mostrar aqui mais um pouco, né? Vou mostrar o funcionamento do loop for. O loop for ele é escrito da seguinte maneira: a gente coloca uma inicialização, né? Um inicializador, tá? E geralmente a gente chama ele de i, e inicializa ele com um valor, certo? Eu vou inicializar ele aqui com 0. A gente bota uma condição, tá? E eu vou botar enquanto i for menor que 10, tá? É como se fosse o if, é uma condição, tá? E a gente bota o incremento, no caso i++, ou seja, toda vez que ele rodar o loop, certo? Ele vai verificar se o i é menor que 10, certo? Ou seja, ele vai fazer esse loop enquanto o i for menor que 10. E chegando no final do loop, ele vai incrementar o loop. E o que define o escopo do for são essas duas chaves, tá? Então, ele vai fazer o que quer que tenha que ser feito aqui dentro enquanto as condições do loop forem satisfeitas. Eu vou botar aqui para sair um cout. Eu amo C++, né? Sei que todo mundo ama C++. Isso daqui não é segredo para ninguém, tá? E eu vou executar o programa, certo? E aqui a gente tem eu amo C++ 10 vezes, tá? 10 vezes por quê? Porque ele conta o zero. Então, do 0 ao 9 tem 10 números, tá? Dito isso, essa é a forma comum de usar um loop for, tá bom? A gente vai ter diversas formas de usar o loop, né? Mas eu gostaria de destacar duas formas de uso do loop for, tá bom? Principalmente quando a gente está trabalhando com vetores, né? Eu vou criar um vetor aqui, um std vector, um vetor de strings, tá? Um std vector string de alunos, por exemplo, tá? Vou criar esse vetor de alunos aqui. Deixa eu incluir vetores, vector, certo? Eu tenho, o que isso aqui quer dizer? Eu estou criando um vetor e dentro desse vetor eu vou guardar strings e eu chamei eles de alunos, certo? Então eu vou vir aqui em alunos, vou dar um pushback e vou adicionar aqui um Billy, um aluno aqui, certo? E aí eu posso adicionar outros alunos, certo? Billy, de Billy, Rock Lee, Bruce Lee, Jet Li, Nidali e Li, certo? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos na minha turma, certo? Se eu for usar o for do jeito que eu usei aqui agora, né? Vou copiar e colocar aqui. Como eu faria isso, certo? Eu vou botar o i igual a 0 e eu tenho que botar que vai até enquanto o i for menor que o tamanho do meu vetor, certo? Então, eu posso usar aqui, por exemplo,
alunos.size, tá? E mais. E aqui eu quero demonstrar o nome dos meus alunos, certo? Alunos, e eu quero mostrar o meu alunos na posição I, tá? Se eu executar agora, eu tenho que sair o nome dos 7 alunos que eu tenho nesse vetor, tá certo? Vou executar aqui, Billy, Jimmy Lee, Bruce Lee, Rock Lee, Jet Lee, Nida Lee e Lee, tá? Esses são meus 7 alunos. Então, pô, maneiro, consegui percorrer meu vetor, né? Aqui eu só exibi o nome dos meus alunos, mas eu posso fazer operação, né? Com o meu vetor, posso fazer conta, todo tipo de trabalho que eu tiver com o vetor, posso fazer. O escopo do for, né? O que está entre chaves, não é só para imprimir coisas na tela, né? Eu posso fazer contas, eu posso, enfim, fazer qualquer tipo de operação ali dentro, certo? Agora eu quero mostrar um tipo de for, né, que em C++ a gente não escuta muito sobre ele, né? Geralmente, sempre que nos é ensinado for, ele é ensinado dessa forma aqui. E no C++, para quem conhece Python, a gente tem uma forma de for, né, que se compara ao for each do Python, tá? E é o que eu gosto de usar. Eu pessoalmente, como a gente, quando vai trabalhando com for, a gente trabalha muito com vetores, né? E quando a gente vai trabalhando com coisa de jogo, com a Game Engine ou com as coisas do OpenGL, vocês vão ver que a gente usa muito vetor para rodar looping. A gente vai ter o vetor de entidade, a gente vai ter o vetor de textura, a gente vai ter o vetor de posição das coisas. Então a gente quer fazer um loop dentro desse vetor e renderizar ou calcular a lógica dele durante o nosso game looping, tá? Então, a gente tem outra forma de escrever o for, certo? Se a gente pensar no nosso vetor como contendo string, então eu criar uma std string chamada aluno, certo? E escrever dessa forma, o que eu estou dizendo aqui para o meu for? Para cada, estou falando for, repita, para cada aluno dentro do vetor alunos. É a mesma lógica do for each do Python. Então, ele vai rodar o vetor alunos pela duração que ele tem, independente, é um vetor dinâmico. Ele pode ter tamanho 1 milhão, pode ter tamanho 10. O for reconhece esse tamanho e retorna cada valor para a gente em forma dessa nova variável, chamada aluno. Então, se eu vier aqui de novo e botar stdcout, né? Agora é só colocar aqui aluno, certo? Que cada vez que eu rodar esse loop, esse aluno vai ter um nome diferente. E esse nome vai ser retirado de dentro do vetor de strings de aluno, né? Eu vou botar aqui também, para a gente saber que está saindo daqui, vou escrever for each, tá? Só para a gente ver da onde está vindo, tá? Então eu vou executar o código de novo e vamos ver a execução. Olha o que aconteceu. Aqui é o looping normal, tá? Onde eu percorri o tamanho do vetor, certo? E aqui o looping usando o for each no C++, né? O equivalente ao for each no C++, onde ele pega todo o dado do meu vetor sem saber o tamanho do meu vetor. Então não importa o tamanho do vetor. Qualquer vetor que eu jogar aqui, ele vai dinamicamente descobrir o tamanho e passar os dados que estiver dentro do vetor para a variável que eu criei. Desde que a variável, aqui no caso aluno, é compatível com o tipo que está dentro do vetor string. Então, desde que isso seja compatível, a minha variável que foi criada dentro do looping vai receber os dados que estão dentro do vetor, tá certo? Bom, eu espero que tenha ficado de forma clara para vocês, tá? Não tem muito segredo. Ah, looping parece super difícil, mas a verdade é que não é muito difícil, né? É só uma condição de início e de parada, certo? E ele tem muita utilidade. Espero estar demonstrando para vocês bastante essas utilidades que vão ter nas aulas de jogos, né?
Mas por enquanto é isso, tá bom? Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo, tá? E eu já já volto com o próximo vídeo. Valeu, falou!